Bom dia, queridos pais, né, alunos do oitavo ano. Eu queria aqui, de antemão, agradecer, né, aos alunos que me enviaram as atividades que eu passei na semana passada, na sexta-feira, certo? Vocês sabem que na sexta é o dia de a gente estudar geografia. E hoje, né, eu vim aqui justamente para a gente, mais uma vez, né, realizar uma aula também que tem relação com a aula passada. Na aula passada, eles só fizeram uma atividade sobre uma introdução do capítulo. Eu pedi, né, que eles observassem esta imagem aqui do livro deles. Tinha 3 alunos, se não me engano, que não estão com o livro de geografia, mas antes de terminar, né, eles voltarem para casa, eu xeroquei esse capítulo todo. E aí eu pedi que analisassem esse mapa, onde nesse mapa mostra a questão dos movimentos migratórios, ou seja, né, os deslocamentos que as pessoas realizam, principalmente vindo aqui para a América Latina, que é onde fica situado o Brasil, né, e outros países próximos, como o México, né, que também faz parte da América Latina, a questão, né, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e assim vai. Então a gente percebeu na aula passada, né, eu pedi que eles analisassem de onde é que mais vinham, né, pessoas para o Brasil. Certo? Inclusive, eles iriam responder aos 3 questionamentos que tinham aqui do lado, onde, na primeira questão, ela perguntava, né, vamos logo retomando a aula passada. Na primeira, perguntava o que significava a siglazinha I e E que tinha aqui no mapa, o I e o E. E aí eles iam analisar aqui, né, a legenda, e lá explicava que o I, né, se referia a imigrante e o E se referia a emigrante, certo? E aí eu questionei, né, alguns que iam no privado comigo, né, o que significava, porque alguns ficaram com dúvida nisso, o que era para fazer. Não era somente dizer o que é que significava o I, né, porque aqui tinha dizendo I imigrante e o E tinha dizendo imigrante. Mas o que é isso? O que é um imigrante e o que é um emigrante? Né, tem uma diferença, o nomezinho. Quando a gente fala imigrante, a gente está se referindo às pessoas que chegam no nosso país. Por exemplo, né, veio algumas pessoas da Venezuela, inclusive acontece muito, né, e vem para cá para o Brasil, morar aqui. Para a gente que está aqui no Brasil, essa pessoa que está chegando, ela é considerada uma imigrante, certo? Ela está chegando, então imigrar é chegar em determinado local. Agora, se for o contrário, né, eu decidi morar lá nos Estados Unidos, certo? Para cá, para o Brasil, eu vou ser considerada uma emigrante, porque eu estou saindo daqui e indo para outro país, certo? Quando eu chegar lá nos Estados Unidos, eu vou ser considerada uma imigrante lá, porque eu estou chegando. Então, esse termo emigrar e imigrar, né? Significa emigrar, significa sair, e imigrar significa chegar, certo? Então, tem essa diferença. Então, eles iriam nessa primeira questão explicar isso, o que significava imigrante e o que significava emigrante. Na segunda, aliás, essa aqui era a segunda questão, né? A primeira eles iam só dizer, né, o que eles entendiam pela expressão América Latina. Muitos dos alunos, acredito que saibam, né, já tenham ouvido falar muitas vezes o que é América Latina. A gente vive, né, no continente americano, chamado. Aí o que acontece? A América, ela é regionalizada de acordo com a posição geográfica em América do Norte, América Central e América do Sul. Isso de acordo com a posição geográfica que ela está situada. A gente fala assim, o Brasil, então, de acordo com essa posição geográfica, ele está localizado na América do Sul, certo? Mas se a gente for analisar a questão cultural, a questão da história, dos povos que vivem em todo esse continente, a América foi dividida também de outra forma. A América anglo-saxônica, formada apenas pelos Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, né, que é formada pelo México e todo o restante da América do Sul e América Central. Por que América Latina? Porque são países que falam línguas que derivam do latim, como o português, o espanhol, o holandês. Então, esses países, por falarem línguas que derivam do latim, então essa América foi conhecida como América Latina, certo? Então, essa era a primeira questão. E aí, na terceira, ele questionava assim, né? O Brasil recebe muitos imigrantes de países latino-americanos, em particular de seus vizinhos da América do Sul. Quando eles iam analisar o mapa, a maioria, né, não mostrava muito a questão da grande quantidade de pessoas que vinham da América do Sul para o Brasil, não.
Mas atualmente a gente percebe uma grande frequência disso. Muitas pessoas que chegam aqui no Brasil são de países, sim, da América do Sul. Países ali que vem, no caso ali de Venezuela, por exemplo, né? Paraguai. Então são muitos, né? A maioria das pessoas que chegam aqui no Brasil estão vindo agora de países da América do Sul, certo? E aí, gente, ó, isso foi nossa aula passada. A gente fez só uma análise da abertura do capítulo. Só análise, só era a abertura mesmo. E aí, no caso, hoje, a gente vai fazer o quê? Nós vamos continuar com o assunto, porque ali era só uma base, era para eles entenderem um pouquinho sobre essa questão dos deslocamentos que as pessoas realizam, né, no mundo. E hoje, o tema da nossa aula, continuando, né, é dispersão da população mundial e as migrações. Como assim? O que é dispersão? Como é que está espalhada as pessoas pelo mundo? Como é que iniciou esse processo, né? E também estudar o que são migrações, certo? Então, a gente vai realizar durante toda essa aula, vamos conhecer alguns termos relacionados às migrações. A gente vê muitos termos que muitas pessoas confundem. Então, a gente vai hoje compreender um pouquinho sobre isso, tá certo? E no decorrer dessa aula de hoje, vamos tentar responder a alguns questionamentos. No início, eu pergunto para vocês, como é que a população se dispersou pelo mundo? Vocês acham que foi como? Como ela começou a se espalhar pelo mundo? Desde quando? Se isso é recente? Ou será que já desde muito tempo as pessoas já têm esse hábito, né, de se deslocar, de sair do seu local de origem e ir para outros locais? Vocês acham que tem? Que já existe há muito tempo? Ou é algo recente? Vocês sabem me dizer o que são migrações internas e migrações internacionais? E os termos refugiados, deslocados internos, imigrantes? Tudo isso vocês conhecem? Então, agora, no decorrer da nossa aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre esses termos, viu? Então, no final da nossa aula, você tem que saber tudo direitinho o que é que significa cada uma dessas palavras. Refugiados, deslocados internos, imigrantes, certo? Qual é a diferença entre imigrações forçadas e imigrações voluntárias? Então, a gente vai, até o final da aula, vocês têm que ter essa compreensão e saber diferenciar um do outro. De início, o que a gente vai começar? Eu vou já colocar aí no vídeo uma imagem, um mapa, mostrando, né, a dispersão das pessoas pelos continentes. Isso não agora, não de recente. Desde o período do Homo sapiens, mais de 200 mil anos atrás, já existiam esses deslocamentos. Os Homo sapiens, os primeiros ancestrais humanos, eles já realizavam esses deslocamentos, eles já saíam, né, de um local para outros. No início, eles faziam isso somente com que objetivo, né? Vocês sabem me dizer qual era o objetivo que eles tinham no início de sair do seu local e irem para outros? Geralmente, eles iam em busca de quê? De alimentos. Era a principal, assim, causa mesmo do motivo desses deslocamentos que eles realizavam, era a busca de alimentos. Acabava porque naquela época eles ainda não produziam o seu próprio alimento. Então o que eles faziam, né? Eles saíam do seu local, quando terminavam os alimentos ali que eles caçavam, coletavam, né? Frutos, sementes, esse tipo de coisa. Quando acabavam ali, eles iam para outros locais, em busca de mais. Então isso, né? Já há muito tempo atrás. Então isso já pode ser considerado a primeira forma de dispersão, né? De pessoas pelo mundo todo. E aí, nessa imagem aí que vocês estão percebendo, mostra, né, como se fossem os deslocamentos que foram realizados ao longo dos anos, né, as prováveis rotas do ser humano para a América. Então, isso aí já pode ter sido considerada a primeira forma, né, de dispersão, né, de pessoas pelo mundo aí, habitando pelo mundo. Correr, né, o tempo foi passando e tudo mais. Esses deslocamentos foram aumentando ainda mais. Principalmente na atualidade. Hoje em dia, o que a gente mais vê são pessoas que saem do seu país de origem ou da sua cidade, né? E vão morar em outros locais. E vai depender de vários motivos. Para iniciar, eu quero perguntar para vocês qual é a diferença entre migrações internas e migrações internacionais. Pensem aí, me digam. Aí no pensamento de vocês. Migrações internacionais, a gente se refere àquele tipo de migração em que as pessoas saem do seu país de origem e vão para outros. Por exemplo, a Jéssica, aí do 8º C, decidiu morar lá na Itália, certo? Então, ela está realizando... E outra coisa, ela foi morar lá na Itália, no caso, e de forma voluntária, ou seja, ela foi porque ela queria, né, conseguir um emprego, ela já tinha se formado, então ela queria conseguir um emprego melhor,
queria melhores condições de vida, né? Uma qualidade boa de vida e decidiu morar lá na Itália, certo? Esse tipo de migração realizada por ela é uma migração internacional ou migração externa, também chamada. Por quê? Porque ela está mudando de país para outro país, certo? Já a migração interna é quando realiza dentro do próprio país. O Erlan decidiu morar, ele saiu daqui de Cruz e foi junto com a sua família morar lá em São Paulo. Isso é um tipo de migração interna. Ele mudou de local, né, de origem, mas ele continua aqui no Brasil. Ele não mudou de país, então isso é uma migração interna, certo? E aí, já sabendo essa diferença entre migrações internas e migrações internacionais, ou externas também chamada assim dessa forma, e quais são as causas, né, dessas migrações? Quais são os motivos que levam essas pessoas a se deslocarem? Como vocês viram no início, eu falei o quê? Desde o início, desde muito tempo atrás, milhares de anos atrás, as pessoas já tinham esse hábito, né, de mudarem de local. Só que naquele início, naquele período, era simplesmente pela questão de busca de alimentos, como eles não produziam seu próprio alimento. Hoje em dia, não. O que a gente percebe hoje em dia? A maioria das pessoas, elas vão em busca de melhores condições de vida, certo? Para conseguir um emprego melhor, né? Para ter uma educação melhor, às vezes vão para estudar, para se formar em determinada área, né? Então, assim, são vários os motivos que levam as pessoas a se dispersarem, a se deslocarem do seu local para outros. E aí existe a diferença entre migrações voluntárias também e as migrações forçadas. Quais são as migrações voluntárias? Quando você vai por conta própria. Ou seja, eu decidi morar lá nos Estados Unidos porque eu acho que para mim lá vai ser melhor. Porque lá eu vou ter um emprego melhor, porque lá vai ter uma educação melhor, e assim vai. Eu vou por conta própria, ninguém está me obrigando a ir. Eu quero ir porque eu quero mudar de vida, porque eu quero ter melhores condições de vida, né? Então, isso é um tipo de migração voluntária. Eu estou indo porque eu quero ir, certo? E existem as migrações forçadas. E um exemplo de migração voluntária, os imigrantes no geral. Pessoas que vão, saem daqui, né, e vão para lá, são os imigrantes, são migrações voluntárias. Já as migrações forçadas, nós temos vários exemplos de migrações forçadas. Desde os refugiados, que eu vou explicar a vocês já o que são os refugiados, os deslocados internos, certo? E também tem a questão do tráfico de pessoas, que é um tema muito atual e muito, como eu posso dizer, muito polêmico, né? Muito triste a situação também. Então, qual é a diferença entre refugiados? Outra questão também, que entra como migração forçada. Na época da escravidão, os escravos que foram trazidos, no caso, aliás, escravos não, os africanos foram trazidos para cá e foram transformados em escravos, né? Quando eles foram trazidos de lá, da África, para cá, isso aí já é considerado migração forçada. Eles não vieram porque eles quiseram vir, eles foram obrigados, eles foram trazidos para cá. Então, esse já pode ser um exemplo de migração forçada. Outro exemplo é a questão dos refugiados. É um tema também bastante atual. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em refugiados, o que são esses refugiados, né? Refugiados, gente, é considerado migração forçada, por quê? Refugiados são aquelas pessoas que deixam seu país de origem por conta que estão sofrendo perseguições religiosas ou perseguições políticas, certo? Ou porque está sofrendo também por algum tipo de catástrofe natural, certo? Um tsunami, terremoto, esse tipo de coisa. Qualquer tipo de situação em que as pessoas se obriguem a sair do seu país de origem. A maioria das pessoas que hoje, né, que são consideradas refugiadas, de onde elas mais saem, são de alguns países do Oriente Médio, principalmente da Síria, porque na Síria acontecem muitas guerras, muitos conflitos, né? Então, assim, esse é um dos motivos que levam as pessoas a saírem do seu país. Ou seja, elas estão saindo porque elas querem? Não. Elas se sentem obrigadas, não tem mais como viver num país em que só há guerra, e aí elas são perseguidas por serem de outro lado, são perseguidas porque são de outra religião, porque são de outra etnia. Então, assim, aquelas pessoas que saem do seu país por conta desses fatores, e também de ordem natural, né, catástrofes naturais que acontecem, essas pessoas são chamadas de refugiados. E geralmente essas pessoas, gente, elas vão procurar ir para outro país que possa ter um tipo de proteção. Geralmente elas vão para outro país, geralmente mais próximo do seu país em si. Por quê? Porque elas, na cabeça delas, elas não têm a intenção de voltar um dia.
Elas saem, uma situação muito triste. É um dos temas que eu mais gosto, assim, de ficar vendo, né, noticiários, esse tipo de coisa, porque é uma situação muito triste, gente. Muito triste, e ainda hoje eu fico assim, pasmo com a situação. Muitas pessoas refugiadas vão para outros países em busca de abrigo, né, de proteção, e muitas vezes não são aceitas. Porque geralmente, ó, como essas pessoas, a maioria saem de países do Oriente Médio, ali da Ásia, que são mais próximos ali da Europa, elas vão para países europeus, né? Chegando lá, a Europa, né, onde tem países desenvolvidos, países ricos, não querem receber essas pessoas. Então, muitas, né, tentam entrar ilegalmente. Muitas morrem durante o percurso. Vocês já devem ter visto várias imagens de crianças ou pessoas, né, dentro de barcos, de navios, com um monte de gente, todo mundo junto. Então, eles vão de forma ilegal, porque elas querem tentar burlar a lei para, de qualquer forma, chegar naquele país, né, e ter um tipo de abrigo, proteção. E muitas vezes não conseguem, porque os países não querem aceitar. Então, é uma situação muito complicada mesmo. Em alguns países existem, né, locais, né, que são mais para receber essas pessoas. Tem alguns países que recebem essas pessoas refugiadas. E algumas delas conseguem muitas vezes algum tipo de emprego, né, algum local um emprego de forma informal mesmo, né, para ficar ali sobrevivendo por um período. Mas a situação mesmo é bem crítica. Então, essas pessoas refugiadas são consideradas um tipo de migração forçada. Não, elas não estão saindo porque querem, estão saindo porque não tem outro. Estão saindo porque não tem outro caminho, né? Essa imagem aí é do Acnur, que é um órgão responsável, né, pela questão dos refugiados. É uma agência da ONU, certo? Aí mostra a situação dos refugiados, como que eles passam, né, durante o período dessa viagem que eles vão em perigo, né, em alto mar, por locais que, né, eles podem burlar a lei. E aí a situação, um grande número de refugiados querendo entrar em determinados países e que muitas vezes não conseguem, né? Os países não querem aceitar essas pessoas. Então é uma situação realmente muito crítica mesmo. E agora a gente pode observar nesse gráfico que vai passar agora, o número de refugiados aqui no Brasil, a situação deles, né? De onde é que eles vêm principalmente. Vocês podem pausar para vocês darem uma análisezinha melhor nessa hora. Caminho, outra saída. E os deslocados internos? É como se fosse a mesma situação dos refugiados. Também estão saindo por conta desse tipo de perseguição política, religiosa, de etnia, de guerras que estão acontecendo no seu país. Só que, geralmente, elas não mudam de país, elas só mudam de tipo de região. Né? Moram em determinado país, mas elas mudam para outro local, outra região daquele seu país. Então, por isso chamado deslocados internos. Elas vão continuar no seu próprio país, só mudam de região, né? De estado, assim vai, certo? Então, esse são exemplos de tipo de migrações forçadas, tanto os refugiados como os deslocados internos, viu? Então, gente, ó, hoje eu só queria que vocês realmente compreendessem esses termos que eu acabei de explicar. Imigrantes e imigrantes, a diferença entre os dois. O que são imigrantes e imigrantes, eu citei. E a questão desses termos que eu expliquei agora. Refugiados, deslocados internos, certo? A questão de as migrações forçadas, imigrações voluntárias. Então, são tipos de movimentos que acontecem no decorrer nossa atualidade e que vocês devem conhecer. Muitas vezes a gente confunde muito alguns termos. As pessoas falam, né? Questão de migrações voluntárias e forçadas, não sabem realmente a diferença. E eu quero que hoje, gente, vocês, né, continuando esse assunto que aqui eu só introduzi, só dei uma palhinha sobre o assunto. Aí vocês vão lá no livro de vocês, viu, gente? Leiam a página aqui, 48, onde vai falar sobre esse assunto que eu estava explicando. A página 49. A 50 não precisa, porque é um texto, né, à parte. Depois a gente pode trabalhar ele em outra aula. Aí você vai continuar na página 51. Termina aqui na página 51. Aí onde vai falar a mesma coisa que eu citei, só que de forma mais aprofundada. Né? O que são refugiados, deslocados internos, imigrantes, emigrantes, as causas, né, que fazem essas pessoas a saírem do seu local e irem para outros, tá bom? Então estudem em casa, não esqueçam de estudar. A gente não tá com vocês aí em casa, mas a gente tá fazendo de um tudo para poder vocês terem esse conhecimento. E eu quero muito, muito mesmo que vocês estudem sobre esse assunto. É um assunto muito bom, eu gostaria muito que fosse possível estar em sala agora, porque é um assunto que eu gosto muito de falar, de ouvir, assim, é um assunto muito atual. Então, assim, mas continuem estudando em casa, não deixem de estudar.
Vou até colocar alguma sugestãozinha de algum vídeo, e aí vocês podem também dar uma olhada, se vocês quiserem. E aí, depois que vocês estudarem essas páginas que eu pedi, vocês vão ter dúvida, me perguntem. Não hesitem em me perguntar. Pode perguntar no privado. Mandem no privado, para não encher o grupo de informações. Mandem no privado para não encher o grupo de informações. Porque às vezes, né, coloca um monte de informação lá, de foto, aí as pessoas vão ver a mensagem só mais tarde. E aí não tem mais a informação lá, porque tá lá em cima e elas não voltam. Então, mandem no privado, tá bom? Um beijo e espero que a gente se veja logo.